Hoje a gente vai fazer uma revisão, pessoal do sétimo e também do oitavo. Nós vamos fazer uma revisão sobre os assuntos que a gente já vem trabalhando ao longo desses meses que nós já estamos em aula. Nós vimos 3 assuntos. Primeiro assunto, eu vou colocar aqui. Primeiro assunto que nós vimos foram os números inteiros. Números inteiros. Vimos os números racionais. Não foi isso? E vimos os números... Vimos a potenciação. Não é? Potenciação. A gente acabou fazendo uma avaliação antes do nosso momento de quarentena e eu observei muito que existem pessoas que estão com muita dúvida com relação aos números inteiros e suas ordens. Vamos só recapitular. Quando a gente fala dos números inteiros, aqui ó, números inteiros. Quando a gente fala dos números inteiros, que é representado pela letra Z, com esse tracinho, nós estamos falando dos números negativos. Dentro desse conjunto dos números inteiros está também os conjuntos dos números naturais. Está contido dentro desses números. Então eu posso dizer que dentro dos conjuntos dos inteiros, eu também tenho o conjunto dos números naturais. Eu tenho aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Ok? Ok. Então quer dizer o seguinte: cada número que eu tenho aqui positivo, eu também tenho esse número negativo. E isso é chamado de números simétricos ou números opostos. Lembrando-se sempre, foi uma questão de prova que a gente colocou e poucas pessoas acertaram. Lembrando-se sempre que o zero, de número 0 aqui, é maior do que qualquer número negativo. O 0 é maior do que qualquer número negativo. É só a gente partir para o lado da lógica também. Vamos lá. Eu prefiro ter uma prova. Eu prefiro tirar 0 ou tirar menos 1. Eu prefiro tirar 0. Porque quando eu tiro menos 1, por dedução, eu ainda estou devendo um ponto. E aí fica bem complicado. Eu ainda dever um ponto. Então eu preciso lembrar que o 0 é sempre maior do que qualquer número negativo. Agora, porém, ele vai ser menor do que qualquer número positivo. Tá? A gente viu também, colocou esses números na reta. Eu tenho uma reta numérica, onde eu tenho uma origem, que é o 0. Tudo para cá, ele é o quê? Negativo, não é isso? Tudo para cá, ele é negativo. E tudo para o lado direito, ele vai ser o quê? Positivo. Então, da mesma forma que eu falei que todo número negativo tem um número positivo aqui, eu também preciso colocar isso na reta. Eu preciso lembrar que cada vez mais próximo do 0, esse número é maior. Por que eu falei isso? Esse número é maior. Teve uma questão de prova nossa, que falava sobre um jogo. Eu não me lembro o nome dos jogadores, acho que era Ana, Sofia, não me lembro, não me recordo. E ele dizia assim: após a soma dos jogadores, venceria o jogo aquele que tivesse a menor soma. Aí eu tenho o seguinte: eu tenho 2 mais menos 1. Eu vou somar. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 menos 1, 1. Não é isso? Então, quanto mais próximo à minha origem, maior vai ser o número. Então, se eu tenho aqui o 1 e o menos 3, menos 1 e o menos 3, qual é o maior? O
o menos 1. Por quê? O menos 1 está mais próximo ao zero. Cada vez mais próximo ao zero, mais próximo do positivo. Se eu tenho aqui o menos 100 e o menos 4, o menos 100 é maior ou menor que o menos 4? O menos 100 é menor. Por mais que o 100 seja um valor maior, mas como nós estamos falando de números inteiros, esse menos 100 aqui está muito distante. Olha, aqui na reta ele ficaria mais ou menos para cá, bem distante. E o menos 4 está cada vez mais próximo da nossa origem, está cada vez mais próximo de zero. Então ele é maior do que o 100. Agora, se eu tenho isso daqui, menos 104. Isso aqui é diferente. O menos 100 é maior ou menor que 4? É menor, né? É menor. Agora, se eu tenho isso aqui, menos 100. Isso daqui é menor. O 4, ele vai ser maior do que o menos 100. 4, ele é positivo. E lembra lá da regra que a gente disse? Todo número do começo, todo número positivo, ele sempre vai ser maior do que os números negativos. Revendo isso, a gente viu as operações com os números inteiros. Que isso gerou uma dúvida com a maioria das pessoas. Acho que 90% do pessoal ficou com dúvida sobre a relação dos números inteiros às operações. Existem duas regras, e essas duas regras é importante a gente distingui-las corretamente. Eu tenho a primeira regra para adição e subtração, tá? Qual é a primeira regra? Existem alguns métodos que a gente consegue resolver isso. Eu vou falar pelo método que eu faço. Quando a gente tem dois sinais iguais, nós somamos o sinal, a operação dos números e conservamos o sinal. Sinais diferentes, nós conservamos o sinal do número maior. Exemplo, eu tenho menos 2 e menos 3. Eu não tenho os mesmos sinais? Tenho os mesmos sinais. Vou conservar o sinal e vou somar. 2 mais 3, 5. Posso fazer por outro método também. Ou pelo método que a gente faz mais em sala de aula. Menos 2, menos 3. Menos com menos, mais. Eu falei o quê? Mais. Então, eu vou fazer a operação aquilo que eu falo. Menos com menos, mais. E conservo o sinal do número maior. Qual é o número maior? O 3. E qual foi a operação que eu falei? Foi uma operação de soma. Então, menos com menos é mais. Vou conservar o sinal do número maior, que é o 3, e vou fazer a soma. Eu tenho esses dois métodos para fazer. Eu posso também fazer assim, Vou fazer com um método com sinais diferentes, tá? Menos 2 mais 3. Menos 3 mais 2. Vamos lá? Fazer aqui. Menos com mais, menos. Vou conservar o sinal do número maior. Qual é o número maior aqui? O 3. 3 menos 2, 1. Menos com mais, menos. Conserva o sinal do número maior. Qual é o número maior? O 3. 3 menos 2, 1. Percebe-se que o jogo de sinal muda. E se eu erro o jogo de sinal, eu erro praticamente a questão toda. Na verdade, praticamente não. Eu erro a questão toda. Porque aí eu acabo trocando os números. E aí o professor pode cortar ou não a questão. Essa daqui é a subtração. A gente vai agora ver aqui, a multiplicação e a divisão, que é uma outra regra. Na multiplicação, e divisão, a regrazinha é um pouquinho mais fácil. Sinais iguais, resultado positivo.
sinais diferentes, resultado negativo. Então eu vou lá aqui. Menos 2 vezes menos 4. Como é que a gente faz aqui? Menos com menos, pela regra, sinais iguais, resultado o quê? Positivo. 2 vezes 4, 8. Vamos aqui de novo. Menos 3 vezes menos 3. Pela regra eu tenho o quê? Sinais iguais, resultado positivo. Menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Não é isso? Agora vamos fazer com sinais diferentes? Vou apagar aqui esse lado. Vamos fazer com sinais diferentes? Eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes 4. Quando não tem nada na frente, é positivo. Não é isso? Aí eu venho aqui, ó, menos com mais, menos, sinais diferentes, resultado negativo. 2 vezes 4, 8. Vamos fazer de novo. Menos 5 vezes mais 2. Quando não tem nada na frente, é positivo. Eu posso escrever ou não. Menos com mais, porque aqui quando não tem nada na frente é o sinal de mais, vai dar negativo. 5 vezes 2, 10. Então, eu preciso sempre estar na cabeça e separar essas duas regras. Eu tenho regra para multiplicação e divisão e tenho regra para adição e para subtração. O outro assunto que nós vamos trabalhar é os números reais. Os números reais, nós vimos que são os números que têm fração, né? Nós vimos a grandeza e vimos os elementos que compõem a fração. Então eu tenho aqui, ó, números racionais. Desculpa, eu falei reais, não foi? Racionais. Números racionais. Dentro desses números racionais, a gente viu que são os números que nós conseguimos escrever em forma de fração. Vimos que existe um numerador, desculpa, e o mesmo denominador. Né? E aí a gente veio para adição e subtração. Na adição e subtração, nós vimos que o seguinte: quando nós temos o mesmo denominador, vou botar aqui 3 a 2. Eu conservo esse denominador e eu somo ou subtraio os meus numeradores. Não é isso? Então eu venho 3 mais 1, 4. Aqui dá para a gente dividir, vai ficar quanto? 2. Mas, quando a gente não consegue fazer isso? Eu tenho aqui o 1 sobre o 2, mais o 3 sobre o 4. Como é que eu faço? Vou calcular uma coisa chamada MMC. Como é que eu faço? Vou fazer aqui. MMC. De quem? Só dos meus denominadores. Que é quem? 2 e o 4. 2 e o 4. Vou sempre começar pelo número menor, né? Que no caso sempre é o 2. Mas na maioria das vezes é o 2. O 2 eu vou fazer por quem? Pelo 2. 2 por 2, 1. Não é assim que a gente faz em MMC? 4 dividido por 2, 2. Aí já dá por 2, não dá? O 1 a gente não mexe nele. 2 dividido por 2 dá 1. 2 vezes 2, 4. A gente faz a multiplicação aqui de MMC. A gente aprendeu lá com a tia no 6º ano. A gente vem aqui, ó, 4. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Aí eu venho aqui, 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. Agora eu faço aqui, ó, 2 mais 3, 5. E conservo o meu
denominador. Dúvidas? Aí a gente viu também, ó, a subtração, a divisão e subtração. Divisão e multiplicação, desculpa. E multiplicação. Ó, na divisão, nós vimos que existe uma regra. Nós conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então eu venho aqui, ó, 2 vezes 1, 4, 4, 2 vezes 2, 4. Aqui dá para dividir, que vai dar 1. Não é isso? Vamos fazer outro exemplo. 5 a terceira dividido por 1/2. Aí como é que a gente faz? Conserva a primeira. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou inverter. Aqui, quando não tem nada embaixo, é 1. Eu posso escrever ou não. Aí eu vou fazer aqui, ó. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 1, 3. Já na divisão, na multiplicação, é mais fácil, né? Eu tenho aqui 1/4 vezes 2/5. Eu, ó, multiplico termo por termo. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 5, 20. Aqui dá para simplificar, né? Dá para simplificar por 2. Então, ó, 2 dividido por 2, 1. 20 dividido por 2, 10. Lembra lá? A gente fez isso. A gente conseguiu revisar já números inteiros, números racionais. E agora a gente vai revisar as potências. Eu vou bater em potências duas propriedades. A gente viu, chegou a ver demais. Mas eu vou bater em potência a multiplicação e a divisão de potências. Ó, potenciação. Ó, a gente já viu, né? Vou repetir aqui. Nós temos uma base, que é sempre aquele número que está grandão, né? Que vai estar escrito maior. Nós temos um expoente. E esse resultado aqui, que eu vou chamar de x, é o que a gente chama de potência. Qual é o conceito básico de potência? É um número que será repetido n vezes. Mas qual é esse número que eu vou repetir? É a minha base. Eu vou repetir a minha base n vezes. Então, se eu tenho aqui 4 elevado a 2, 4 elevado ao quadrado, eu vou repetir o 4 quantas vezes? 2. 4 vezes 4 dá 16. Atenção, eu nunca posso, de forma alguma, fazer essa multiplicação. Quando a gente faz isso, está errado. Porque o 4 vezes 2 vai dar 8, mas aí eu não vou estar respondendo a minha potência, isso vai estar errado. Vamos fazer de novo outra. 3 ao quadrado. Eu vou repetir o 3 quantas vezes? 2. 3 vezes 3, que dá 9. Não é isso? Aí a gente viu duas propriedades de potência. Nós vimos a divisão e a multiplicação de potência de mesma base. Vou apagar aqui em cima também. A primeira. Vamos aqui. A primeira. Multiplicação de potência de mesma base. Aí eu venho aqui, ó, 3 a quarta vezes 3 a, sei lá, a 1. Vou deixar aqui 1. Quando não tem nada em cima é 1, não é isso? Então eu vou fazer o quê?
A regra da multiplicação de potência em mesma base é nós conservarmos a base e somar os expoentes. Então eu vou fazer aqui, ó. Conservei a base e vou somar os meus expoentes. 4. Quando não tem nada em cima, automaticamente eu sei que existe um 1. Então vai ficar 4 mais 1. Dá quanto isso aqui? 3 a quinta. Que eu vou repetir o 3 quantas vezes? 5. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 71, né? E 71 vezes 3, 213. 213. Ok? Eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado à terceira. Aí eu venho aqui, ó, conservo a minha base e somo os meus expoentes. 2 mais 3. Então eu vou ter 2 a quinta. 2 a quinta é quanto? Eu vou repetir o 2 quantas vezes? 5. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ok? Aí a gente viu, ó, a divisão. Divisão de potência de mesma base. Na divisão, nós vimos que nós conservamos a base e no lugar de somar, nós subtraímos. Então, ó, eu vou conservar a base, que é 3, e vou subtrair os meus expoentes. Então, eu tenho 3, 4 menos 1, 3. Não é assim? Eu vou repetir o 3 quantas vezes? 3. Aí eu venho aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vou aqui para baixo de novo, ó. 2 à quarta dividido por 2 à terceira. Então eu tenho aqui, vou conservar a base e vou subtrair os meus expoentes. 4 menos 3. Que dá quanto aqui? Dá 1. Nós vimos que potências especiais, que toda base, toda potência, seja ela qual for, que tiver a sua base, seja ela qual for, e seu expoente for 1, a resposta vai ser sempre a própria base. Não é isso? Ó, isso aqui foi um apanhado geral de todos os assuntos que a gente já trabalhou, uma revisãozinha básica. Vai estar junto de vocês uma lista de questões. Com essa revisão aqui, vocês conseguem resolver essa lista de questões. Dúvidas, qualquer coisa, pode falar comigo no meu WhatsApp. Eu vou anotar aqui. É o meu WhatsApp. Pode falar comigo e a gente soluciona qualquer dúvida referente ao exercício. Fiquem bem, fiquem em casa.